Bom, primeiro, boa tarde, né? Deixa eu pegar a coisa que vai me apresentar. Bom, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o professor Murilo, né? Mas o pessoal chama de Murilovski, tá? Aí vamos ver se vocês vão descobrir por quê. Então, vou dar aula para vocês de matemática, né? Eu gosto sempre de fazer a contagem, né? E vocês vão descobrir para que é a contagem. Então, hoje faltam 170 dias. Para o quê? Claro, esse ano o mais importante para vocês é passar na SpaceX, né? Mas vamos falar assim, fora a SpaceX, o que vai acontecer esse ano, que é o mais importante de tudo, o que vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, as Olimpíadas, isso, então faltam 170 dias. Massarovs, comecei a contagem com 500 dias, então agora... Bom, pessoal, vocês vão fazer SpaceX, não é isso? Esse ano parece que é a primeira vez que abriu para as meninas, né? Então... Estou vendo aí que tem gente interessada. É um caminho, acho que muito bom, né? Principalmente tem que gostar um pouco da profissão, né? De ser militar. Então, cara, esse concurso. Todo mundo já acabou o terceiro ano? Quem está no terceiro ano? Todo mundo, praticamente, né? Você já terminou. Tá. Então, concurso, quando a gente faz concurso, né? A gente tem que ter tempo para se preparar. Então, é claro, quem ainda está no terceiro ano, a maioria, tem que conseguir, vamos dizer, levar as duas coisas, né? Quer dizer, tem que levar o colégio, óbvio, você tem que passar no colégio, mas não esquecendo que você tem um objetivo, o objetivo é passar na SpaceX, né? Então, um pouco puxado quando a gente tem... Né, o ideal é que você tivesse o tempo quase todo só para se preparar, né, que eu acho que é mais o teu caso, né? Mas fazer o quê? Correr atrás. Né? Eu falo sempre, pessoal, né, eu já dou aula para a SpaceX há muitos anos, né? Então, tem sempre gente ainda no colégio, tem gente que já terminou. Claro, quem já terminou tem um tempo a mais para se preparar. Mas quem está no colégio, levar o colégio a sério, né, estudar, e, ao mesmo tempo, se preparar para o concurso, né? Para o cursinho. Né? E levando, claro, eu não vou passar aqui, por exemplo, dever de casa. A gente vai ver a teoria, matemática é exercício, né? Então, quer dizer, tem que fazer exercício. Agora, não vou cobrar. Cada aula fez, não fez? Quer dizer, vou passar, a gente vai ver, fazer um pouco na aula, passa um pouco para casa. E aí, na aula seguinte, teve dúvida? Professor, não consegui. Aí, tá... E aí vocês vão me falando, eu vou fazendo as duas no quadro, certo? Mas tem que tentar, né? Você tem que se organizar aí para ter um tempo para estudar para o concurso, né? No fundo é isso, né? Tá? Bom, ele está trazendo a apostila para vocês. Até semana que vem vocês vão receber bonitinho a apostila encadernada, né? Essa parte que foi entregue aí para vocês, a gente não vai começar por ela, não. Né? Porque eu vou começar pela apostila que a gente já tinha preparado. Tá? A gente tem 4 aulas, né? As 4 aulas na quarta-feira. São 2, intervalo 2. A gente vai dividir em 2 matemáticas, matemática 1 e 2. Tá? Então, na primeira parte, a gente vem matemática 1 e na segunda parte, vem matemática 2. Tá? Porque o ideal... Eu poderia ir seguindo, vamos dizer assim. Mas das 4 aulas da mesma matéria, eu acho que fica um pouco cansativo. Entendeu? Então, o ideal é a gente dividir em 2 partes. Eu dou matemática 1 sempre na primeira aula. E depois do intervalo, a gente vê matemática 2. Tá? Então, a gente vai estar vendo sempre 2 matérias ao mesmo tempo. É melhor que agiliza, né? Vai andando mais rápido, vamos dizer assim. Tá? Beleza? Outras coisas. Bom, matemática. Quem gosta de matemática? Levanta a mão aí, por favor. Quem não gosta, não precisa. Tem gente... Matemática é aquela matéria, né, que a gente fala sempre. Matemática e português é o mais importante, é o básico. Quer dizer, se você for bem em matemática e português, já é meio caminho andado, vamos dizer assim. Claro que o concurso não é só matemática e português, né? Vocês têm física, química, né? Então, obviamente, tem que passar em todas as matérias, lógico. Mas eu acho que a matemática ajuda muito nas áreas de exata, né? De física, química. Muitas vezes você sabe física, mas não sabe fazer as contas. Por quê? Porque não sabe alguma coisa de matemática. Né? Então, isso aí atrapalha demais. Né? Então, vamos pegar pesado essa matemática. A matemática que cai num concurso é a matemática do ensino médio, ou seja, que vocês veem nos 3 anos. É muita coisa? Né? Mas o concurso da SpaceX não é um concurso difícil. Não é? Há concursos mais difíceis. Né? É um concurso concorrido, né? Porque você tem o Brasil todo fazendo
a mesma prova, não tem tantas vagas, né? Tem um número de vagas para as mulheres, vocês já sabem quantas são? Para as mulheres ainda não divulgaram, né? Até ano passado era 200, 220 para os homens, né? Não sei se eles vão tirar a vaga dos homens e passar para as mulheres, vão acrescentar. Eu acho que eles vão acrescentar, né? Mas tem que esperar o edital para ter uma noção. Mas não pode se preocupar com isso, tem que se preocupar em se preparar, né? Então não é um concurso, vamos dizer, muito difícil a prova, tá? A prova de matemática, posso falar por matemática. É uma prova média, não é uma prova ridícula, fácil. Por quê? Porque concurso, os caras não fazem nenhum concurso fácil. Porque tem candidato pra caramba. Se eu fizer uma prova fácil, vai empatar, 200 mil caras vai tirar 10. E aí depois? Então os caras nunca fazem um concurso, ainda mais concorrido, né, para ser a prova muito fácil. Então não vá achando que é mamão com açúcar, não é. Mas não é uma prova onde eles aprofundem tanto os conceitos, entendeu? Porque tem vários níveis. Eu podia fazer uma prova ridícula, podia fazer uma prova impossível, que ninguém conseguisse fazer nenhum. Dá para fazer isso tranquilo, né? Só que o cara também não vai apelar nesse ponto, né? Eles não fazem isso também, né? A maioria das questões é de nível médio, algumas questões, vamos dizer, mais fáceis, talvez uma ou outra no nível mais difícil, entendeu? Tá? Então, a prova é uma prova que, se você se preparar, né? Se você estudar a matéria toda, porque às vezes os caras cobram quase tudo na prova, né? A prova, se não me engano, tem 20 questões, né? Eles cobram quase tudo, quase todos os assuntos. Ah, professor, às vezes não cai algum assunto. A gente não tem como adivinhar. Se a gente adivinhasse que não fosse cair, a gente não ia dar, né? Certo? Vamos ver só o que vai cair. Não. Teoricamente, vai estudar tudo que vai estar no edital, que é o mesmo do ano passado, com certeza, né? Certo? Outra coisa, a prova do ano retrasado foi uma prova difícil. Quer dizer, fugiu um pouco do padrão. Padrão, a prova média. Eu lembro, eu dou aula desde 90, então faz tempo, vocês não eram nem nascidos. Desde 90 que eu dou aula para o pessoal da SpaceX. Deixa eu entregar para eles, né? De conjuntos. Essa é a minha? Não, mas essa a gente vai ver, depois a gente tira depois do intervalo. Mas a minha apostila, aí tu traz. Tá, então deixa eu entregar para vocês que a gente vai começar por aqui, ó. Tá? Então, ó. Então, te dei? Não, né? Tá. Então, sobre a prova, eu lembro a prova de 94 foi uma prova difícil, e a prova do ano 2014 também foi uma prova difícil. Tá? 2014 os caras mudaram o padrão. Claro, deve ter mudado o professor que fez a prova. Aí o cara às vezes, pega um cara que, pronto, quer arrebentar. Aí ele faz uma... Agora, tem que ter aquela noção. Tem que se preparar, é difícil para todo mundo. O cara que está mais preparado vai conseguir fazer mais. Então, não pode se preocupar com isso, né? A gente se prepara, o padrão da prova, se você pegar o ano passado, 2013, 2012, indo para trás, é o mesmo padrão, é médio, né? Médio. Outras vezes, o cara, às vezes, extrapola, né? Tá, obrigado. Tá, pessoal? Então, ter noção de como é a prova, né? O nosso curso, a prova normalmente é início de outubro, né? Tem que esperar o edital, mas todo dia que é início de outubro. Aí a gente vai a ideia é ir até final de agosto com a matéria, né? Em julho, provavelmente deve ter vamos dizer, um intervalo, a gente vai definir quanto tempo, assim, de dar um recesso, né? Que teoricamente todo mundo tem no colégio. Vamos ver. Aí, então, até final de agosto, e setembro é revisão. Aí, como que a gente vai trabalhar a revisão? A gente vai trabalhar as provas anteriores, né? Então, eu vou entregar para vocês, sei lá, as últimas 10 provas, 15 provas, entendeu? Uma apostilazinha com as provas, todas as matérias, né? Não é só matemática, todas as matérias. E aí o professor vai trabalhando os exercícios na revisão das provas, né? Tá? A apostila que vocês vão receber completa, né? Vocês estão recebendo só, vamos dizer assim, o primeiro capítulo. Tem muito exercício. Então, né, tem um capítulo, conjuntos, que a gente começa. Aí você tem 20 e poucos exercícios. Tá? Então, em cada capítulo tem. É claro, não tem como eu fazer tudo no quadro. Eu vou fazer alguns, né, mas aí vai ficar sempre para você estar resolvendo, certo? O restante em casa. E
E aí, na aula seguinte, teve dúvida? Teve. Número tal, dá para fazer? Tá, a gente faz, ok? A ideia é ir nesse jeito. Tá? A gente vai fazer uns simulados, vamos definir com cidade quantos simulados, né? Entendeu? Deve ter uma monitoria, alguém para ajudar vocês. Então, a gente tem por exemplo, minha aula é sempre na quarta, né? Vocês têm aula todo dia à tarde. Pegar, não sei, vou ver com ele sábado, alguém, né, um outro monitor, um outro professor que possa dar um horário de monitoria, né, que é um dia que você vem, não, preciso tirar dúvida, estou com as dúvidas aqui, não deu na aula, não deu para tirar tudo que é dúvida. Aí nessa monitoria, senta com o cara, né, e aí pronto. Entendeu? Então é isso. Eu acho que o curso vai dar todo esse apoio para vocês aí. As aulas, vamos ver todas as matérias, monitoria, simulado. Normalmente deve ser sábado, né? Porque é dia de semana vocês têm aula, né? Então, vamos ver quantos simulados. E venham fazer simulado. Final de semana, tem para descansar. No dia do simulado, final de semana tem que fazer. Pô, né? Não, por quê? Porque você vê como que você está, o que tem que melhorar, né? Certo? E botar na tua cabeça, né? Até outubro, eu estou me preparando para o concurso, eu tenho que me dedicar. Né? Tem que lembrar. Assim, vou deixar de estudar. Lembra que outro cara lá em outro lugar está estudando. Claro, isso não é para você ficar paranoico e estudar 24 horas por dia, porque isso não existe. Né? Mas você tem que ter a noção que você tem que se organizar para estudar. Né? A levar ao colégio, que a Maria ainda está no colégio, e ao mesmo tempo, obviamente, ir se preparando para o concurso. Tá? Eu falo sempre, claro, esse início, mais importante talvez seja o colégio. Você ainda, né? Agora, com o passar do tempo, lá os 2 últimos meses, aí o concurso passa a ser prioridade. Quer dizer, né? Você tem que se dedicar ao concurso mais tempo, vamos dizer assim. Né? Porque né, é um objetivo de vocês. O concurso não é no final do ano, o colégio acaba no final do ano. O concurso não, o concurso é em outubro. Quer dizer, você ainda depois vai ter outubro, novembro ainda de colégio, provavelmente, né? Mas o concurso é outubro, então a gente tem que se preparar para outubro, né? Não tem muita gente, vai ver toda a matéria até final de agosto, com certeza, né? Deixar um mês ali de revisão, tá? Então a gente vai começar conjuntos. Então vamos lá, né? Primeiro capítulo, conjuntos. Se quiser anotar, não tem problema, né? No caderno. Eu vou procurar fazer um resuminho, né? Rápido, porque eu acho que matemática, claro, vocês já, por exemplo, vocês devem ter estudado conjunto. Vocês estão no 3º ano, é isso, né? Então, conjunto normalmente se estuda no 1º ano, já vê lá atrás. Então, teoricamente, boa parte da matéria você já viu alguma coisa. Claro, professor, não aprendi nada. Tudo bem, a gente vai tentar aprender aqui, obviamente. Mas eu não posso perder muito tempo na teoria. A teoria não é o mais importante em matemática. Diferente, por exemplo, de química, onde a teoria é muito importante, história, né? Matemática, o importante é se aplicar a teoria. Né? Então, a gente vai perder mais tempo fazendo exercícios. Tá? Então, conjunto. Né? Aqui a gente forma um conjunto. Né? Conjunto da turma, os alunos, curso cidade, vai se preparar para as PSACs. Pronto, conjunto. Então, conjunto A. A gente põe uma letra maiúscula. Por exemplo, conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Né? Certo? O elemento, né? Esse aqui são os elementos, sempre letra minúscula. Certo? E quando eu coloco assim, ó, esse N significa o quê? É o número de elementos do conjunto. Então, quantos elementos tem esse conjunto? 5. Então, NA é igual a 5. Complicadíssimo. Né? Quando você coloca. A minha aula é um pouco diferente do normal. Tá? Eu gosto de brincar, dar risada. Então, né? Claro, eu vou estar dando aula também para o pessoal do coisa, mas eu não vou mudar. Meu jeito é sempre de brincar. E por isso que o pessoal gosta, né? Porque eu acho que matemática é uma matéria pesada. Se pegar um professor muito sério, não dá certo. Chega uma hora que... Né? Porque é um negócio pesado. Então, brinca um pouco, faça uma piada aqui, coisa leve. Né? Shake, shake. Eu gosto sempre do shake, shake. Tá? Não me pergunte o que é, que até hoje também não sei. Então, vamos lá. Quando você tem um conjunto assim, ó, quantos elementos tem esse conjunto? 2, né? Não precisa repetir. Ué, mas por que você repetiu? Para enganar vocês. Então, tem 2 elementos, né? 2 e 3. Então, ninguém escreve o conjunto desse jeito. Todo mundo escreve desse jeito. Mas se o cara botar isso, ele está tentando te enrolar. Né? Tem 5 elementos? Não, tem 2. Certo? Isso. Tá. Você tem esse conjunto, lembra o que era isso?
Não, conjunto vazio. É o símbolo de vazio. Conjunto vazio, né? Quer dizer, conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento, né? Por exemplo, as pessoas dentro dessa sala, quais são as pessoas que têm mais de 80 anos aqui? No Murilo Lopes não tem, não se preocupe. Então é um conjunto vazio. É um exemplo bem absurdo, certo? Tá? Conjunto vazio você pode representar assim ou chaves, né? Se eu coloco as chaves e esse símbolo dentro, né, não é conjunto vazio. Isso aqui passa a ser um elemento desse conjunto. Então, se é um elemento, esse é um conjunto que tem um elemento. Aí, quando tem um elemento, a gente fala que é um conjunto... Alguém lembra quando só tem um elemento? Conjunto unitário, né? Então, aqui é um conjunto unitário. É um conjunto unitário. Certo? Deixa eu só perguntar para ela. Está dando certo aí? Tá. Porque eu não estou muito acostumado e que coisa você... Né? Shake, pessoal. E se o pessoal perguntar o que é shake aí, fala que ainda estou descobrindo também. Mas... tá, então o que é um conjunto vazio? O conjunto não tem nenhum elemento, conjunto unitário, um elemento. Né? Aí tem aqueles símbolos. Né? Você lembra esse símbolo aqui? Pertence, né? Isso. Pertence e esse símbolo não pertence. Então, quando que eu uso pertence e não pertence? Você só pode usar pertence e não pertence quando tem de elemento para conjunto. Então, deixa eu escrever aqui. De elemento para conjunto. Então, por exemplo, né? Vou pegar um aluno, um de vocês, por exemplo, ele. Ele é um elemento desse conjunto. Então, um aluno tal pertence a essa turma. Agora, sei lá, pegar um cara ali de fora, que não tem nada a ver com a turma. Então, a pessoa ali de fora não pertence a essa turma. Shake, pessoal. Quando eu falo shake, você fala shake. Shake. Macerovski. Certo. Tá? Então, esse é o pertence, não pertence. Né? Só que aí tem uns outros símbolos, que são chamados símbolos de inclusão. Símbolos de inclusão. Né? Quais são os símbolos de inclusão? Esse símbolo aqui. Ó. Alguém lembra o que era isso? Está contido. Então, está contido. Mas está contido da mesma ideia de pertença, né? Um aluno tal pertence a essa turma. O aluno tal está contido nessa turma. Teoricamente está certo. Só que, na verdade, a gente vai ver que tem uma diferença, né? Então, que eu vou já falar. Deixa eu colocar os outros. Quando você passa uma barra, significa o quê? Essa barra em matemática é negação. Então, não está contido. Então, não está contido. E aí tem outros dois símbolos, né? Que é o ser contrário assim. Alguém lembra o que era isso? Contém. Então, contém. E quando você passa uma barra, não contém. Não contém. E vamos agora tentar diferenciar. Né? Deixa eu só perguntar, tem alguém que é do colégio militar? Para vocês três, né? Você também? Não. Eles também não. Que eu também sou professor do colégio militar, né? Só que eu até ano passado dava aula no terceiro ano, né? E aí esse ano estou dando aula no primeiro. Então vocês pegaram quem lá? Valquíria, professora Valquíria. Belchior. Raul é maluco, né? Então tem que tomar cuidado, né? Qualquer dúvida, pergunta para a Valquíria, tá? Me procura. O Raul é muito bom, mas é meio doidinho, né? E você pegou quem? Raul também? Quem trocou, né? Ele dava aula no primeiro, aí eles fizeram umas trocas lá, botaram o Murilovski no primeiro, o Raul no terceiro. Né? Eu acho que não fizeram uma coisa muito boa, não, mas não sou eu também que shakes my long. Né? Mas o terceiro ano é interessante. Então, esses 4 símbolos, chamados símbolos de inclusão, você não precisa saber o nome, né? Tem que saber o significado de cada um. Aí, qual a diferença do estar contido para o pertence? O pertence, não pertence, pode ser de elemento para conjunto. E esses símbolos têm que ser de conjunto para conjunto. Então,
conjunto para conjunto. Essa é a diferença. Vamos diferenciar primeiro, então, o está contido do contém. Tá? Tanto está contido como contém usa de conjunto para conjunto. Né? Mas aí, quando que eu uso está contido, quando eu uso contém? Né? Fácil. O conjunto pequeno está contido no grande. Fala essa frase ao contrário. O conjunto grande contém o pequeno. Essa que é a ideia. Entendeu? Então, você tem um conjunto maior A, você tem um conjunto menor B. E esse B está dentro do A. Então, se eu colocar B e A, então o conjunto B está contido no conjunto A. Está dentro, certo? Está contido. Se eu fizer ao contrário, o conjunto A contém o B. Certo? Entendeu, pessoal? Por exemplo, a Asa Norte é um bairro de Brasília. Então, a Asa Norte está contida em Brasília. Agora, se eu falar ao contrário, Brasília contém a Asa Norte. Tá? Essa é a diferença do estar contido por contém. Tá. Agora, do estar contido por pertence. Então, vamos lá. Um aluno é um elemento. Então, o aluno pertence a essa turma. Agora, vamos pegar todo mundo aqui. Todo mundo virou um conjunto. Tá? Então, já não é mais um elemento, é um conjunto. Então, essa turma está contida no curso Cidade. Percebeu a diferença? Tá? Se eu pegar todo mundo, eu formei um conjunto. Esse conjunto, já não posso mais usar pertence. Então, o conjunto tem que usar está contido. Então, essa turma, esse conjunto, está contido no curso Cidade. Certo? Quer dizer, vocês formam um conjunto, né, que está contido nos alunos que farão um concurso da SpaceX. Você tem um conjunto maior, seria o A ali, por exemplo. Todo mundo vai fazer a SpaceX esse ano. E o B é a nossa turma aqui. Então, olha lá, estamos dentro do A. Quer dizer, então a nossa turma B está contida, né, nos alunos que vão fazer a SpaceX. Entendeu? Quer ver? Vou botar um outro exemplo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como colocar para cima? Porque ela está vindo direto aqui. Vê lá com o Edil pegar o controle para ver se a gente consegue colocar para cima. Ah, está aqui. Só como a gente não sabe mexer nisso, né? Eu vou só aumentar um pouquinho aqui para ver se... Vê com... Não sei se você sabe mexer, eu não vou sair mexendo aqui. Para colocar a palheta um pouquinho para cima. Tu sabe qual é o botão? Vê com ela. Obrigado. Então aqui, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, quer ver? Pega um conjunto A, ó. Esse conjunto. Esse conjunto tem quantos elementos, pessoal? Pode falar, tá? Não precisa ficar com vergonha, né? Pode perguntar. Se alguém não entender, por favor, pode levantar o braço e perguntar. Né? O pessoal do online também vai perguntar para coisa, às vezes traz a pergunta, tá? 3 elementos, né? Ué, professor, mas tem as chaves aqui. Não tem problema. Então, se esse aqui está dentro daquele conjunto, ele passa a ser um elemento daquele conjunto. Entendeu? Você fala, mas é um conjunto dentro de outro conjunto? Pode acontecer. Aí, se ele está aqui dentro, ele passa a ser um elemento daquele conjunto. Entendeu? Pode. Só ele... Melhorou. Obrigado. Valeu. Tá? Então, aqui você tem 3 elementos. Certo? Tá, vamos lá. Isso aqui, pessoal. O que você usa? O 2 ali é um elemento, né? Então, se o 2 é elemento, 2 pertence. Beleza? Agora, se ele colocar assim, ó. Ele botou entre chaves. Se ele colocou entre chaves, virou um conjunto. Um subconjunto. Eu vou falar já o que é subconjunto. Mas é uma parte daquele conjunto. Logo, se é um conjunto, não posso usar mais pertence. Então, o que eu uso? Está contido. Então, isso aqui está contido ali. Entendeu a diferença desses dois?
Se não botar chaves, quer dizer, é um elemento. O elemento pertence ou não pertence. Né? Aí, no momento que ele botou as chaves, passa a ser um conjunto. E aí, se é um conjunto, está contido. Agora olha bem isso aqui, quer ver? Isso, né? Porque, professor, acabou de falar que quando tem chaves, é um conjunto, né? Só que naquele caso ali, isso aqui está aqui dentro, não está, pessoal? Se está ali dentro, é um elemento daquele conjunto. Aí, se é um elemento, tem que usar pertence. E esse que é o pega aí. Os caras, às vezes, colocam essas coisas nas provas e eles confundem, né? Por causa dessa história. Pô, tem hora tem chaves, hora não tem chaves. Então, é só você observar o seguinte. Se o que o cara colocou aqui tiver lá dentro do conjunto, é porque ele é um elemento daquele conjunto. Então, pertence. Agora, se ele colocar assim, né? Pode ter 2 chaves? Pode. Pode ter 10 chaves ali. Entendeu? Aí, isso aqui não está igual aqui, né? Não está igual. Então, por causa dessas chaves, é um conjunto. Certo? É um conjunto. E isso que está dentro, se você olhar isso aqui, está aqui. Então, esse conjunto aqui está contido. Está contido no conjunto A. Entendeu mais ou menos a diferença? Tá. E se ele colocar isso aqui? Isso. Aquele símbolo ali é do conjunto vazio. Só que aquele símbolo está lá dentro do conjunto. Se ele está dentro do conjunto, ele está representando um elemento daquele conjunto. E aí, se ele está representando um elemento, pertence. Só que, nesse caso, aquele símbolo também é um conjunto vazio. E o conjunto vazio é o quê? Ele está dentro de qualquer conjunto. Está aqui o cremosildo que não deixa mentir. Alguém está vendo alguém aqui? Né? Conjunto vazio. Entendeu? Então, o conjunto vazio é como se estivesse dentro de qualquer conjunto. Logo, o que eu posso usar? O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Entendeu? Então, estava certo também se usar está contido. Quer dizer, nesse caso, os dois estariam certos. Entendeu? Claro, numa prova, o cara não é para você colocar os dois. Um dos dois estaria certo, né? Certo? Beleza. Deu para entender mais ou menos a diferença? Essa não é a parte mais importante de conjuntos, né? Nós não vamos perder tanto tempo. A parte mais importante são aqueles problemas de diagrama, que eu acho que é o que os caras mais cobram nas provas, tá? É por isso que é importante você ter noção de como que é a prova, né? No caso aqui, os professores do curso aqui, praticamente todo mundo conhece. Eu, pelo menos, conheço essa prova da SpaceX desde 90 e pouco. Então, né, os outros colegas também, o Adriano de Geografia, ele todo ano está mexendo com essa prova. Então, é importante o professor ter conhecimento de como é a prova, exatamente para falar para vocês, isso é mais importante, talvez isso é menos importante, entendeu? Certo? Shake. Amrilovski. Tá, o que é subconjunto? Né? O que é subconjunto? É qualquer parte de um conjunto. Né? Aqui você tem 7 alunos, 7 pessoas, 9 pessoas. Né? Vamos supor as 9 pessoas. Se eu pegar eles dois aqui, é um subconjunto. Se eu pegar sou eu, outro subconjunto. Se eu pegar ela, outro subconjunto. Se eu pegar todo mundo, outro subconjunto. Entendeu? Isso que é subconjunto. Então, por exemplo, você tem um conjunto 1, 2, 7. Tá, eu vou escrever todos os subconjuntos que eu poderia formar. Então, subconjuntos. Tá, então vamos lá. Como o subconjunto é um conjunto. Então, tem que estar entre chaves. Então, vai. 1 sozinho, 2 sozinho. 7 sozinho. Respira. Tem mais? Tem, né? Quem que está faltando?
Eu não posso pegar de 2 em 2? Posso. Então, posso pegar 1 e o 2. Quem mais? 1 e 7. 2 e 7. Isso, todo o próprio conjunto está dentro dele mesmo. Então, 1, 2 e 7. E está faltando 1, que é subconjunto de qualquer conjunto. Está aqui o Cremosildo, que não deixa mentir. Vazio. Isso. Né? Conjunto vazio é como se estivesse dentro de qualquer conjunto. Shake, pessoal. Isso. Não fica com vergonha. Massarovski. É bom que além de português vão aprender russo. Só que russo não cai no concurso, mas não tem problema. Já, né? Além de matemática, né? Que é o mais importante. Eu acho que no nível médio, o mais importante não é nem se descobrir quais são os subconjuntos. É descobrir quantos são. Quantos são? Quantos são? Tá, no caso ali são quantos? Conta ali. 8, né? 8. 8 subconjuntos. Tá? E aí, professor, dá para saber quantos subconjuntos sem escrever um por um? Dá, né? Aí tem uma regrinha. Número de subconjuntos. Alguém lembra como calcula o número de subconjuntos? 2 elevado a n. Isso tem a ver com o triângulo de Pascal. Depois, quando a gente estiver dando essa matéria, binômio de Newton. Binômio de Newton é terceiro ano, então acho que a Maria ainda não aprendeu. Eu posso até falar nisso de novo. Né? Da onde vem isso? Tá? Então, 2 elevado a n, o que é o n? É o número de elementos. N é o número de elementos do conjunto. Entendeu, pessoal? Então, para calcular o número dos conjuntos, 2 elevado a n. Né? Por exemplo, aqui somos quantas pessoas? 9. 9 pessoas. Formamos um conjunto. Tá. Quantos subconjuntos a gente poderia formar aqui? 2 elevado a 9. Quanto dá 2 elevado a 9? Alguém sabe? Tem que fazer a conta, né? Dá 512, né? 512. Então, quer dizer, eu poderia formar 512 subconjuntos aqui. Certo? Tá. Aí, como que o cara pode cobrar isso numa prova? Tá? Como que ele pode cobrar isso numa prova? Quer ver? Um problema interessante sobre isso, quer ver? Teve um crime num bar lá, sábado à noite, teve um crime num bar, tá? Aí a polícia chegou e prendeu 5 suspeitos. 5 suspeitos. Sabe que o criminoso é um dos 5, mas não sabe quem é. O cara não se entregou. Aí a polícia prendeu e levou para a delegacia essas 5 pessoas. Aí o delegado, né, sábado à noite, meia-noite, doido para estar lá, uma coisa satisfeitíssimo, né, por estar trabalhando, sábado à meia-noite. Chega lá os 5 suspeitos. Então, adivinha que eles vão ser tratados assim educadamente, muito bem tratados. Né? O delegado vai, ele vai ouvir as pessoas, essas 5 pessoas. Vai interrogar, essa é a palavra certa. Né? De quantas maneiras eu posso fazer esse interrogatório? Entendeu? Quer dizer, eu posso interrogar um individualmente, eu posso interrogar os 5 ao mesmo tempo, eu posso interrogar de 2 em 2, eu boto um de frente para o outro e falo aí quem foi. Agora, aí o cara, um acaba entregando o outro, né? Você sabe que eles têm métodos para descobrir isso aí. Os caras sempre acabam, né? Bom, então, entendeu? De quantas maneiras você pode interrogar essas pessoas? O que isso tem a ver, né? Você percebe? O número de maneiras de cortar o conjunto é o número de subconjuntos. Então, o cara está te perguntando quantos subconjuntos, né, você teria um conjunto com esses 5 elementos. Entendeu? Então, seria o quê? 2 elevado à quinta interrogatórios. Certo? Então, deu 32.
Só que aí que tá aí tem um pega monstro, né? A resposta não é 32. Seria quanto? 30? Não, ao contrário, né? Por que você somou mais um? Tem um vazio. Mas o vazio já está dentro do 32. Né? Porque quando você calculou aqui, o vazio já está dentro. Só que o vazio seria... O que seria o vazio nesse caso? Não interrogar ninguém. Então, tem que tirar o vazio. Então, na verdade, tem 31, né? Isso. Então, a resposta é 31. Entendeu? Lembre-se que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Esse problema, o vazio significa o quê? Não interrogar ninguém. Se o cara está perguntando de quanta maneira eu posso interrogar, entendeu? Não existe essa possibilidade. Ele vai interrogar alguém, claro. Entendeu? Então, tira o vazio. Entendeu? Pega aí. Então, beleza. Tem um outro exemplo. Vamos supor que o A tenha 6 elementos. Aí eu pergunto, quantos subconjuntos com 3 elementos? Quantos subconjuntos com 3 elementos podem ser formados? Anota aí para a gente fazer. Eu posso pagar aquele finalzinho ali, pessoal? Maridlovski. Eu gosto sempre de contar a minha história no início, eu acabei não contando, então rapidinho. Né? Eu sou ex-aluno do Colégio Militar também, como alguns aqui. Né? Eu fiz engenharia civil e depois fiz o curso de matemática. Né? Que para dar aula de matemática tem que ter alguém que dá aula de matemática. Né? Tem que ser meio doido, né? Brincadeira. Né? E já dou aula há muitos anos, mais de 25. Né? Hoje em dia estou dando aula no Colégio Militar, né? Sou concursado lá, sou professor civil, dou aula no Pódio, no Colégio Pódio, dou aula no curso Cidade, né? E de vez em quando o pessoal me chama para dar aula em alguns lugares, aí obviamente que agora está mais difícil, né? Mas, então a gente já tem, eu, por exemplo, a primeira vez que eu dei aula para a SpaceX foi em 90, lá no curso Magista. Então eles abriram a turma para a SpaceX em 1990, então, ou seja, eu conheço bem, né? Quase todos os anos aí eu venho dando aula ao pessoal da SpaceX. Um ou outro ano que, por exemplo, o Pódio tinha uma turma, uns anos atrás, acabou com a turma da SpaceX, aí parei de dar aula da SpaceX, aí o Cidade abriu há uns 3, 4 anos atrás, aí eu dei aula aqui no Cidade 2, 3 anos, aí ele também parou aí, os últimos 2 anos não teve, ou 3, e agora estamos voltando. Então, eu conheço bem esse concurso, né, a prova, então vamos cair matando que a gente está no caminho certo aí. Então, essa questão é legal, eu já estou misturando a matéria, né? Essa matéria é uma coisa que não tem nada a ver com conjunto, essa pergunta. Vamos ver se vocês... Quer dizer, teoricamente, tem gente que já terminou, já aprendeu isso, e quem está no 3º ano, no Colégio Militar, isso é dado no 2º. Então, quem é do Colégio Militar provavelmente já viu. De outros colégios, acho que isso é visto no 3º. Então, quem não é do Militar? Você, né? Você já terminou? Não, você é do Militar. Elas duas, né? Qual colégio você está? Então, ele já deu análise combinatória? Você já ouviu falar nisso? Não, então vai dar esse ano. Você também está no público. Análise combinatória você não lembra, né? Ele vai dar esse ano. Então, vocês duas são... As outras talvez tenham condição de fazer, quer ver? Eu cheguei a estudar isso aí, mas só o básico possível. Entendi. Não, tudo bem. Conjuntos é dado normalmente no 1º ano. Tem colégio que aprofunda mais, tem colégio que aprofunda menos. Agora, eu digo, essa pergunta, na verdade, não tem nada a ver com conjuntos. Você tem um conjunto com 6 elementos. Quantos subconjuntos com 3 elementos podem ser formados? Então, eu quero escrever isso aqui. Só que eu quero escrever todo mundo que tenha 3 elementos. Só que eu não quero escrever um por um. Eu quero saber quantos. Né? Se for 500, já pensou se eu escrever um por um? Vai ficar o dia inteiro. Então, eu tenho que descobrir quantos. Né? Então, eu quero 3 elementos. Né? Você tem 6, você vai escolher 3. Você vai pegar de 3 em 3. Lembra disso? Quem já estudou? Análise combinatória. Né? Análise combinatória. A matéria talvez mais difícil do ensino médio, não?
Pô, tem problema de análise que ninguém faz. Mas tudo... Passada, não, sempre cai. Não, mas o que cai normalmente dá para os caras fazer. Senão o professor também não vai conseguir fazer. Entendeu? Então, mas dá para apelar. Dá para apelar. Você pega a prova do ITA e do IME, que são provas mais difíceis. Os caras não fazem a questão de cabeça. Eles pegam livros, tem livro da Rússia, tem livro que vende no Brasil em espanhol, em inglês. Já está tudo resolvido, o cara bota direto na prova. Caiu uma questão no IME, uns anos atrás, que juntou... a gente faz o gabarito lá no outro curso, né? Juntaram 5 professores, ficamos quase 1 hora para fazer uma questão de análise combinatória. Aí fomos descobrir depois, tinha no livro, o cara não fez a questão, quem montou, quem fez a prova do IME. Ele pegou no livro, já tinha sacanagem, né? Isso aí é fácil. Então, não estou dizendo que ele está errado, tudo bem, ele pode fazer isso, o problema é dele. Mas põe a questão que dê para fazer, né? Esse aqui dá para fazer. Né? Você tem 6, quer escolher 3. Tu lembra? A ordem importa ou não importa? Não importa. Quando a ordem não importa, lembra o que era? Combination, combinação. Então, você tem 6 para escolher 3. Combinação de 6, 3 a 3. Claro que depois a gente vai ver essa matéria. Né? Botei isso aqui só para... Tu viu? Uma coisa falando de subconjunto, dá para usar isso. Né? Tá? Aí tem uma fórmula para combinação, a gente vai aprender. Quem já aprendeu, lembra? 6 fatorial... Esse aqui, esse símbolo chama fatorial, né? 3 fatorial e esse menos esse. 6 menos 3, 3 fatorial. Fatorial é o seguinte, 6 fatorial. É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Você vai subtraindo os números inteiros até chegar no 1. Certo? Então, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Aí, como aqui é 3 fatorial, eu vou parar no 3 fatorial. Por quê? Porque aí eu corto com 3 fatorial de baixo. Shake, Brunowski. Shake, boa. Mas tem outro 3 fatorial. Então tem que fazer o outro. 3 vezes 2 vezes 1. Aí aqui, ó, 3 vezes 2 é 6, corta com 6. Fica o quê? 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então pronto. Então tem 20 subconjuntos com 3 elementos. Né? Subconjuntos. Então tá aí, né? Então tu viu uma questão falando de subconjunto, mas você está usando, né? Análise combinatória. Claro que depois vai ter um capítulo aí bonitinho sobre análise combinatória, né? Para a gente estudar isso aí. E sempre cai na prova análise combinatória. Né? Se for olhar, depois vocês vão pegar todas as provas, vocês vão ver. Todo ano, com certeza, tem uma questão. Né? Conjuntos. Conjunto tem ano que cai, tem ano que não cai. Quer dizer, não é dos assuntos mais importantes, entendeu? Mas pode cair, claro. Então, vamos ver. Né? Beleza, então eu falei de subconjuntos. Agora, então, vamos para a última parte de conjuntos, que talvez seja a parte mais importante, são as operações. Então, operações com conjuntos. Bom, então vamos lá, né? Isso aí talvez é o que eles mais gostem de cobrar nas provas, né? Tem 4 operações com conjuntos. Então vamos lá. Primeira, união. Alguém lembra qual era o símbolo da união? Isso. O que é unir os conjuntos? É juntar todo mundo num conjunto maior. Então, união você pega todo mundo. Certo? Né? Você tem aqui essa turma, suponha que tem uma outra turma ali. Qual que seria a união das 2 turmas? Todo mundo. Então, unir, pegar tudo. Né? Você tem um conjunto A, outro conjunto B, você quer fazer isso, ó, A união com B. Eu quero pintar. Pinta aí qual é a união. União pinta tudo. Então, você pega o A todo, pega o B todo. Tá? Qual que seria a definição de união? Vou escrever aqui, ó. A união com B. X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Vou traduzir agora.
Eu vou... Quando tiver alguma dúvida, você vê. Tá. Mas, por exemplo, saiu do chat, depois entrou no chat. Você não se preocupa com isso, né? Tá. Então, aqui, pessoal, a união com B. A união com B é formada pelo elemento X. Essa barra quer dizer tal que, né? X pertence a A ou X pertence a B. Sempre que aparecer ou lembra união. Assim, por quê? Olha bem. Aqui é o A, aqui é o B. O ou dá a ideia de pelo menos um. Entendeu? Então, quer dizer, se ele está no A ou está no B, o elemento está em pelo menos um conjunto. Então, quando ele fala pelo menos um conjunto, quer dizer que ele pode estar em um ou ou mais. Ou seja, eu estou fazendo só com dois. Então, ou ele está em um ou ele está nos dois. Entendeu? Então, quer dizer, por exemplo, o pessoal que fica aqui só está no A. O pessoal que fica aqui só está no B, só está em um, percebeu? E o pessoal que fica aqui no meio está nos dois. Então, pelo menos um está em um ou nos dois. Pronto. E quando você pinta tudo, tudo é união. Né? Tudo é união. Certo? Tá? Bom, aí você tem a outra operação. Então, vamos lá. Segunda, isso. Essa palavra mudou, né? Não tinha, C e cedilha, né? Não tinha o C, né? Só tinha o cedilha. Chamava interseção, né? Hoje em dia se fala intersecção. Bom, mas se tu falar interseção também não vai mudar em nada, né? Interseção, intersecção, certo? Lembra disso? Qual era o símbolo da interseção, lembra? Se a união é o U, o virado, isso. O virado, né? A interseção da ideia como se diz, do contrário da união. Se na união eu pego tudo, na interseção você pega o quê? O que for comum, né? Repetido. Certo? Tiver repetido. Por exemplo, aqui tem uma turma, vamos supor que aqui tem outra turma. Tem alguém repetido nas duas turmas? Não, então a interseção era vazia. Certo? Agora pegar aqui a nossa turma, vocês, e os homens dessa sala. Né? Quer dizer, os homens da turma, seriam os dois. Então a interseção entre a turma e os homens, os dois. Entendeu? Está na turma e está no grupo dos homens. Então vamos lá. Você tem dois conjuntos, A e B. Você quer pintar a interseção. Onde que é a interseção? Complicadíssimo. No meio. Certo? É o que pega os dois. Se eu tiver três conjuntos. Aonde seria a interseção? Nos três, né? O pedaço que está nos três, ou seja, aqui, né? Certo? Aí agora vamos fazer uma analogia, ou seja, vamos transportar essa situação para um exemplo, que é o que eles gostam de fazer muito nas provas. Vamos supor que você foi convidado para 3 festas sábado à noite. Isso, tá quente o negócio, hein? Casa do A, na casa do B, na casa do C. 3 festas. E você foi convidado para as 3. Shakes mais longo, bom, quente, quente. Tá. Vamos supor que já aconteceu. E você esteve aqui. Então, o que significa estar aqui? Isso, que você foi nas 3. Agora, é óbvio que eu não fui nas 3 ao mesmo tempo. Que a interseção dá a ideia que está ao mesmo tempo. E eu não posso estar nas 3 festas ao mesmo tempo. Então, você foi às 3. É que aconteceu as 3 coisas. Quer dizer, você ter ido às 3 festas. Né? Entendeu a ideia? Então, essa é a ideia de interseção. Né? Tá. Vamos fazer outra aqui. Se ele colocar assim. Babalu.
A interseção com C. Aqui? Só ali, pessoal? Só ali? Não, né? Aqui também. Ué, mas ali não é o B também, né? Mas eu perguntei alguma coisa do B. Então ele só botou o B ali para te atrapalhar. Entendeu? Então, apaga o B. Entendeu? Apaga o B. Vai ficar aqueles dois. E o outro pedacinho não vai não? Qual? O outro pedacinho tá faltando. Esse? Não. Porque esse aqui está no C. Mas não está no A. Esse aqui está no B, ó. É A com C. Certo? Esse aqui é a interseção do C com B. Shake? Entendeu? Boa. Tá, vamos fazer outro. Shakes my love, Urlovsky. Oi? Depois interseção com C. Isso. Então, aqui tem duas operações, certo? Então, qual que você faz primeiro? O que está entre parênteses. Isso, a união com B. A união, tu pinta tudo ou pinta o repetido? Tudo. Então, pinto o A todo e o B todo. Tá? Então, eu vou fazer fraquinho para depois apagar. Ok? Então, aqui, ó, o A todo. Ai, Merilovski, vai. E o B todo. Chega, pessoal. Só. Tá. Só que isso não é a resposta. Isso é a união com B. Agora eu vou fazer isso, interseção com C. Agora sim. Olha para isso, olha que está no C, qual é a interseção? Interseção aqui, né? Então aqui. Espera aí que eu acho que abri errado aqui. Aqui, né? Então você apaga aqui, ó, que aqui não está, né? Pronto. Né? Tá. Então, deu para entender a diferença da união, interseção? Tá. Aí eu vou falar já na terceira operação, que é a diferença. E aí vamos... Então, diferença, pessoal. O que é a diferença? É subtrair, né? Só que aqui não é subtrair números, né? Então, você tem um conjunto A menos um conjunto B. Só que não é subtrair. Não é fazer 20 menos 15. Não. Então, o que é? É o que tem no A que não tem no B. Certo? São os elementos do A que não tem no B. Isso que é a diferença. Tá? Em outras palavras... X pertence a A e X não pertence a B. Entendeu? É o que está no A que não está no B. Isso que é a diferença. Tá? Então... A menos B. Então, é o que tem no A que não tem no B. Aqui, pessoal? Não. Aqui? Isso. Né?
A menos B. Em outras palavras, é como se você tirasse o B. Tira o B, quer ver? Bota a mão em cima do B. Tira o B. Sacou? Ah, meu Deus. Entendeu? Essa que é a ideia. Tá, vamos complicando, vamos complicando. O que dá isso? Então, C menos A, pessoal, é o que tem no C, que não tem no A. Então, se tira o A, ó, tira o A, tirei lá. O que tem no C? Entendeu? Aqui, aqui, aqui também? Não, né? Não, porque ali não está no C. Entendeu? É o que está no C. Menos o A, tira o A lá, que está no C, tá vendo? Tá. Outro Murilovski. Isso, é o que está no A que não está na união de B com C, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o parênteses, B união com C. Só que eu não vou pintar não, porque não é resposta. Vou botar a mãozinha em cima para você tentar visualizar, né? Então, B união com C, ó. B união com C. Shake. Consegue ver? Shake, shake. Tá. A menos isso. Isso, aqui, ó. Menos isso, quer dizer, tira isso, né? O que sobra no A? Aqui, né? Isso, tá aqui. Agora vamos fazer aquele exemplo das festas. Você foi convidado para as 3 festas, ABC. Já aconteceu e você esteve aqui. Então o que significa estar ali? É que você foi... Não, se você fala em uma só, você pode ter ido só na B. Né? Aí tinha que estar aqui pintado aqui também. Ó. Pode ter ido só na C. Ali quer dizer que eu fui apenas a festa A. Tem que dizer qual é. Ali é o A, né? Entendeu? Então quer dizer que você foi apenas a festa A. Entendeu? Essas coisas que os caras põem no concurso. Né? Para você entender, sei lá, matematicamente qual o significado daquilo. Entendeu? E ao contrário, né? Vamos fazer ao contrário agora. Eu vou pintar e vou perguntar qual é a operação. Tá? Então vamos lá. Amarrar. Você, isso. Então vamos lá. Normalmente é assim, pessoal. É o que está pintado menos o que não está pintado. Faz sentido. Impressionante. Tá. Então o que está pintado? Isso tudo. Isso tudo seria o quê? A junto com B. Tudo, ou seja, pegando tudo é união. Lembra? União, interseção e diferença. Não pode usar mais. No conjunto não tem mais. Né? É união, interseção e diferença. Então, a união com B, menos o que não está pintado. O que é? C. O Murilovski. Sacou, pessoal? Tá? Quando alguém quiser tomar água ou ir ao banheiro, não tem problema não. Pode ir, tá? Lembrar que são 1h40, né? De 2 a 3h40, e tem acho que meia hora, né? De intervalo. Aí a gente volta depois para a segunda parte. Tá. Beleza? Agora esse aqui é mais difícil. Ó.
Babalu. Primeiro vamos falar no português, ou seja, o exemplo das festas. Né? Você foi convidado para 3 festas, o que significa o pessoal que esteve ali, né? Onde está pintado. São aquelas pessoas que estiveram... Completa a frase. Estiveram... Em? Isso, agora sim. Estiveram em apenas uma festa, né? Entendeu? Que aqui é o pessoal que só foi na A, aqui é o pessoal que só foi na B, aqui é o pessoal que só foi na C. Ah, eu fui nas duas, eu fui em duas. Ué, então não está ali. Você tem que estar na interseção das duas, percebeu? Então são aqueles que foram apenas uma das festas. Pronto. Beleza. Agora vamos escrever a operação matemática. Isso. Como tem tudo, você pensa na união de tudo. Isso. Então, A união com B, união com C. Isso, união de tudo, menos a interseção. Mas qual interseção? A interseção das 3, por exemplo, tá certo? Você botar assim? Não, né? Porque aonde que é a interseção das 3? Aqui. Aí você tirou esse, mas não tirou esse. Percebeu? Então não tirou tudo, tá? Então vamos tirar tudo. Então menos, né? Essa aqui, ó. Isso, A com B, isso. Vou falar. A interseção com B. A interseção com B é aqui e aqui, ó. Tudo bem, você tirou isso, ótimo. Mas está faltando aqui. Então, A com C. A interseção com C. Isso, B com C. B interseção com C. Só que é menos isso tudo, né? Então, você coloca aqui, tipo um colchetes, né? Só que tem que botar alguma coisa no meio, né, pessoal? Porque não existe multiplicação em conjuntos. Um conjunto multiplica outro. Isso não faz sentido. Está faltando alguma coisa no meio. Que eu tiro isso, mais isso, mais isso. Só que não é mais, em conjunto não é mais. É o quê? Não. União. Somar é unir, né? Então, união. Então, união, união. Então tá aí, ó, aquela coisinha ali inofensiva, é essa operação toda aí. Né? Beleza, então acho que já deu para entender união, interseção, diferença. Agora eu vou botar 3 frases para a gente conseguir ver quem é quem, tá? Qual o significado. E aí fazer os probleminhas de diagrama. Deixa eu só... O lado militar já falar na história de avanço ou não? Continua tendo normal, né? Então, para vocês é uma boa, né? Porque vocês podem, né, fazer até o meio do ano e aí ficar só se preparando para o concurso, né? Então... Tá, então eu vou colocar aqui uma frase, quer ver? João comprou um carro e uma moto. Takes my love, my lost. Eu só tomar. Então, qual é a ideia? Ó, João comprou um carro e uma moto. Aquilo está dando a ideia que ele comprou os dois ou um dos dois? Os dois, né? Comprou o carro e a moto. Comprou os dois. E isso dá a ideia de união ou interseção? Não, interseção. Quer dizer, aconteceu as duas coisas.
Não precisa ser ao mesmo tempo, claro. Não comprou as coisas ao mesmo tempo. Mas aconteceu as duas coisas. Isso é interseção, né? Entendeu? Você tem aqui, ó, carro e moto. Ele comprou o carro e comprou a moto. Então está aqui, ó, comprou os dois. Interseção. Então, sempre que aparecer e significa interseção. Tá? Isso vai aparecer nos problemas, e aí o cara fica na dúvida. Mas não tem dúvida, e interseção. Tá, agora eu vou botar outra frase. Ok. Ai, Marilovski, vai. João comprou ou um carro ou uma moto. Então, essa frase é completamente diferente da de cima, né? Vamos lá, essa ainda é fácil, a última que eu acho que confunde. João comprou ou um carro ou uma moto. Dá a ideia que ele comprou os dois ou ele comprou um dos dois? Um dos dois. Percebe? E não aconteceu as duas coisas. Ou aconteceu uma coisa ou aconteceu a outra. Então agora vamos pintar isso, quer ver? Ah, Marilovski, vai. Carro e moto. Ou ele comprou o carro. Onde está ele comprou o carro? Só o carro. Aqui. Ou ele comprou só a moto. Onde está ele comprou a moto? Lá. Pronto, é isso. Isso não é interseção. Isso não é união, porque a união tem que pintar tudo. Eu posso representar isso por alguma operação? Posso. Tá, vamos lá representar. Esse aqui primeiro. C menos M. C menos M. União com outro. E o outro? O que é o outro? M menos C. Shake, shake. Entendeu, pessoal? Tá? E agora a última frase, também diferente dessas. João comprou um carro ou uma moto. É só, professor. É igual a de cima. É igual? Qual é a diferença aqui? Aqui tem dois ou, tá vendo? Aqui só tem um ou. É diferente. Aqui, ó. Ou. Aqui só tem o ou. Então, vamos lá. Essa talvez seja assim mais difícil de entender, vamos dizer. João comprou um carro ou uma moto. Quer dizer o quê? Que ele comprou um dos dois, ele comprou os dois. Que em outras palavras, ou significa pelo menos um. Pronto, se você quiser substituir. João comprou pelo menos um. Ou seja, pelo menos um quer dizer que um ou mais. Então ele pode ter comprado só um dos dois, ele pode ter comprado os dois. Está dentro. Entendeu? Então, vamos desenhar aqui. Vamos lá. Sempre que aparecer ou, você pode substituir, interpretar por pelo menos um. Então, pelo menos um. Ou ele comprou só um. Por exemplo, ele comprou só o carro. Onde está? Onde eu comprei só o carro? Aqui. Ou eu comprei só a moto. Onde está? Aqui.
Só que pelo menos um. Eu posso ter comprado um, ou eu posso ter comprado os dois. Aonde está eu ter comprado os dois? Aqui no meio. Marilovski. Ou seja, você pintou tudo. Quando você pinta tudo, o que é? União. Ou significa união. Então, sempre que apareceu ou, tá? União. Então, é isso, essa diferença os caras perguntam nesses problemas que a gente vai começar a fazer agora. Tá? O E, interseção, o ou, união, e o ou, quer dizer, um ou outro. São três coisas completamente diferentes. Né? Tá? Bom, agora então a gente vai fazer os problemas de diagrama. Né? Deixa eu pegar aqui o que vocês receberam. E vocês vão receber até semana que vem a apostila, né? Bonitinha. Tá? Só receber aqui só a primeira partezinha. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um com 3, né? Aqui. Isso. Então vamos lá, quer ver? Vou pegar primeiro um que tenha 2, né? Então agora a gente vai fazer um problema de diagrama, tá? Deixa eu escrever aqui. Problemas de diagrama. Tá. Então vamos aproveitar que já tem aqui alguns, né? Tá. Então pega aí na página 4, o número 12. Tá? Então vamos lá, quer ver? Vamos ler aqui. Foi consultado um certo número de pessoas sobre os emissores de TV que habitualmente assistem. Obteve o seguinte resultado: 300 pessoas assistem ao canal A, 270 assistem ao canal B, das quais 150 assistem a ambos os canais. Então esse tipo de problema é o problema de diagrama. Então, a gente faz sempre o desenho. Né? Então são 2 canais. Aí você faz lá 2 diagramas, A e B. Tá. Você começa sempre por onde? Você começa a preencher por onde? Sempre pela interseção. Sempre. Então, quer dizer, o pessoal que assiste os 2. Ele disse, olha lá, 270 assiste ao canal B, dos quais 150 assiste a ambos os canais. Ou seja, então, 150 aqui. Isso. Agora eu vou colocando os outros. Né? Então, ele falou que 300 assistem ao canal A. Então, coloca 300 aqui. Não, por quê? Porque já tem 150. Porque de 150 já está dentro do A. Né? Aí você tira. Então, 300 menos 150. Dá quanto? 150. Isso. 270 assiste ao B. Então, já tem 150, né? Porque 150 está dentro do B também. Então, tira do 150, dá quanto? 120. Isso. Tá? Dos quais 150. E 80 assistem outros canais diferentes de A e B. Então, onde que eu ponho esse 80? Fora, né? Então, você faz aqui, ó, um conjunto maior, que seria o conjunto universo, todo mundo, e 80 bota aqui fora. Né? Que é o pessoal que não assiste esses canais, assiste outro.
O número de pessoas consultadas é, né? Então, o que eu faço para achar o total de pessoas? Soma tudo, né? Então, seria 150 mais 150, 300 mais 120 mais 80. Vai dar 500. Certo? Eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos assistem a apenas um canal? Quanto? Isso. Então, quantos assistem a apenas um canal? Qual canal? Qualquer um. Então, tem que pegar o pessoal que assiste só o A, o pessoal que assiste só o B, né? Então, esse 150, só o A, e esse 120 só o B, certo? Então, 150 mais 120, 270. Entendeu isso aí, pessoal? Tá. Agora esse é com 2 diagramas. Vamos fazer com 3, que é o que normalmente cai nas provas, né? Então, vamos fazer um quente agora para fechar. Just sacrifice. Então aqui tem alguns. Vamos fazer o 20. Pega aí. 20. Vou fazer de outra cor aqui, né? Acharam aí? Então vamos lá, numa cidade com 40 mil habitantes, há 3 clubes recreativos, Colina, Silvestre, Campestre. Tem esse tipo de problema, está mais ou menos na cara, que é diagrama, né? Então você faz 3 diagramas, bota aqui Colina, CO, qual que é o outro? Silvestre e Campestre. Certo. Feita uma pesquisa, foram obtidos os seguintes resultados. Eu começo por onde, pessoal? Pela interseção. Então, 20% da população frequenta o Colina, 16 Silvestre, 14 Campestre, 8 Colina e Silvestre, 5 Colina e o Campestre, 4% o Silvestre e o Campestre. Ou seja, ele não deu a intenção dos 3 ainda. Somente 2% frequenta os 3 clubes. Murilovski. Entendeu? Pronto, 2%. Mas é 2% de quanto? De 40 mil. Então, eu teria que calcular 2% de 40 mil, certo? Não vou calcular, não. Eu vou botar aqui 2%, porque você viu que ele botou tudo porcentagem, não botou? Você teria que calcular todas essas porcentagens. Porra, vai dar um trabalho pra caramba. Vamos botar a porcentagem, e no final vamos ver o que ele vai perguntar. Então, bota lá, 2%, entendeu? Ali não são 2, é 2%, tá? Aí começa, agora você vai botar nas interseções, né? 4% Silvestre Campestre. Silvestre Campestre. Aqui. Põe 4 aqui, pessoal? Não, porque a interseção é aqui e aqui, ó. Né? Esses 2 aqui é a interseção. Certo? Entendeu? Então já tem 2, né? Então falta quanto? 4 menos 2. 2. Então aqui é 2%. Entendeu? Aí depois, vai subindo, vai voltando aí, ó. 5% Colina e o Campestre. Colina e Campestre. Aqui, põe 5 aqui. Já tem 2. Isso, 3. Muito bem. 8% Colina e Silvestre. Põe 8 aqui, pessoal. Não, já tem 2. 6. Murilovski. Vai voltando. 14% Campestre. Campestre aqui. Põe 14 aqui. Não, o que já está dentro? Né? Esses aqui, tá vendo? Então, a bola toda tem que dar 14. Então, você soma 3 mais 2, 5 mais 2, 7. 7 para 14. 7. Então, aqui é 7%.
Entendeu como descobriu? Continua, Murilovski. 16% Silvestre. Aqui, ó. Silvestre, essa bola tem que estar 16. Já tem 6, 2 e 2. Então, 10. 10 para 16? 6. 6. E finalmente, falta quem? 20% Colina. Então, aqui é 20. 6, 2, 8. 8 mais 3. 11 para 20. 9. Aqui é 9. Shake, pessoal, entendeu? Tá, aí qual é a pergunta? O número de habitantes que não frequenta nenhum desses 3 clubes. Nenhum desses. Aí você vem aqui fora, né? Você bota o universo. E aqui fora seria o pessoal que não frequenta esses clubes. Certo? Tem como descobrir? Tem como descobrir o percentual, né? Por enquanto. O total tem que dar quantos por cento, pessoal? Total. 100%. Sempre, né? Então é só tu somar aqui, né? Soma isso tudo, certo? Então vamos lá. 9 com 6, 15. 17, 20. 26, 28. 28 mais 7. 35. 35%. Então, quanto que tem fora? 100 menos 35. 65. Então, aqui é 65%. Só que ele não quer saber o percentual, né? Ele quer saber quantas pessoas, né? E qual é o total de pessoas? Quanto é? Me diz aí que eu não... 40 mil. Então é 65% de 40 mil. 65% de 40 mil. Certo? A gente sabe fazer essa conta? Sabe. 65 sobre 100 vezes 40 mil. Né? Esse D vezes, né? Acho que na outra parte eu vou dar uma aula de porcentagem de potenciação para lembrar isso aí. Então, corta aqui, 400 vezes 65. Lembre-se que o concurso que vocês vão fazer não pode usar calculadora, então seria bom vocês ir treinando sem calculadora, entendeu? Porque não adianta nada a gente fazer tudo que é problema com calculadora e chegar lá no dia da prova, você vai meio que se perder, porque você está acostumado a fazer, né, usar calculadora, e lá na hora não vai ter calculadora. Então é bom fazer a conta sem calculadora. Ó, 65 vezes 4. Ó. Multiplica por 4, está aqui. 20, vão 2, 24, 26. Só que aí tem mais 2 zeros, né? 26 mil. Certo? Seria que letra? Letra A? Isso. Letra A. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui antes de acabar, quer ver? Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei agora há pouco. Quem quiser anotar aí, tudo bem. Quem não quiser, é só prestar atenção. Quantos... como que é o número de pessoas que frequentam, né? Quantos frequentam Colina ou Silvestre? Murilovski. Então, vamos lá. Quantos frequentam a Colina ou o Silvestre? Esse ou aí é união ou é interseção? União. Lembra que ou é sempre união. Então eu pego todo mundo do Colina, pego todo mundo do Silvestre. Certo? Ou seja, soma essa galera toda aqui, ó. Colina e Silvestre. Então, 9 com 6, 15, 17, 20, 22, 28. 28%. É claro, para calcular a quantidade, calculou, né? 28% de 40 mil. É só fazer a conta. Tá o 28. Entendeu esse, pessoal? Vou fazer outra pergunta aqui. C. Quantos frequentam C e Silvestre? O que é C? Campestre, né? Just to cry. Quantos frequentam o C, que é o campestre, e o silvestre? Esse, o que é esse?
União ou interseção? Interseção. Então não esquece. E interseção. Aqui é a união. Interseção dos dois. Onde que está? 2 mais 2, né? Certo? Então, 4%. Sacou, pessoal? Entendeu? D. Quantos frequentam ao menos 2 clubes? Aqueceu, aqueceu. Aqueceu, Brilowski. Isso. Esse. E esse 2 também. Porque é ao menos lá. Então vamos lá. Quantos frequentam? Ao menos 2. Ao menos 2, pessoal, significa pelo menos 2, no mínimo 2. Ou seja, pessoal que frequenta 2 ou mais. Shake? Então 2 ou 3. Então esse frequenta 2, esse. E esse pessoal frequenta os 3. Certo? Então soma isso aqui. Ok? 10, 13. 3%. Eu vou fazer uma última aqui. Quantos não frequentam S ou C? Just my long. Então vamos lá, agora eu compliquei um pouquinho, mas é mole do mesmo jeito. Quantos não frequentam? Ué, pessoal, aqui não está o pessoal que frequenta? Ué, quem não frequenta o C é quem está fora do C. Percebeu? Né? Faz sentido? Então, esquece o não por enquanto. Quantos frequentam S ou C? Esse O, o que é? União ou interseção? União. Então você pega o S todo, seria essa galera toda aqui, e o C todo. Todo esse pessoal aqui, ó. Todo esse pessoal. Né? Só que eu quero que não frequenta isso. Ou seja, isso, é o que está fora disso. É o que está fora disso. Quem que está fora disso? 9, 65. Percebeu? Entendeu? Então 9 mais 65, 74%. E aqueles que não frequentam um ou outro. Deu para ter uma noção, pessoal? Tá? Então, né, agora a gente vai dar um intervalo. Então, praticamente a gente falou tudo de conjunto, só falta falar em complementar, que eu vou deixar para a aula que vem. Eu não vou misturar nunca as matérias, para a gente ter sempre um momento para dar matemática 1 e matemática 2, tá? Quer dizer, eu não vou acabar essa matéria daqui a pouco, não. Eu vou acabar na aula que vem. Semana que vem a gente termina, falar complementar. Tenta fazer alguns, acho que já dá para fazer. Tá? O que tiver a complementar, falar em complementar, vocês não viram. Tudo bem, você pula, né, que a gente vai falar na aula que vem. Tá? Então tá, daqui a pouco a gente volta aí para fazer um pouquinho de matemática 2. Aí tem quanto tempo agora? Acho que é meia hora, né? Vai dar um intervalinho, comer alguma coisa, dar uma alongada.